Olá, muito boa noite. Salve Jesus. Salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus. 21 horas mais 12 minutos, dia 24 de novembro de 2022. Boa noite, buenas Dona Inês, Patrícia Dinardes, o Rodrigo Casagrande, a Melissa, Dona Jarcida, Marco Alexandre, Dona... já foi. Boa noite, gente. Estamos aqui, eu estou aqui. Tá um pouco barulho aqui no fundo, sabe? Porque abriram aqui uns 7, 8 barzinhos por aqui. E eu não sei de onde sai tanta gente. Mas tanta gente, né? Que ficam ali bebendo, beliscando, conversando alto. Bom, cada um, né? Cada um faz o que o seu livre arbítrio manda, certo? Nós estamos aqui, eu estou aqui. Estou aqui pela livre, espontânea vontade, dentro do que eu me propus a fazer, de conversar com vocês sobre o que os espíritos podem nos dizer, né, a respeito de todas essas situações que o mundo está vivendo, que abrange tudo. Quando eu falo para vocês, né, que eu acredito nos espíritos, eu espero que dê para vocês ouvir direito, tá? Porque tá um barulho ensurdecedor lá fora, impressionante. Espero que... Tenho nada contra, né, quem faz isso não. Livre-arbítrio é livre-arbítrio. Certo? Eu prefiro usar o meu tempo, que é precioso. Meu tempo é preciosíssimo para mim. Então eu quero evoluir, eu quero aprender. Eu quero compartilhar aquilo com que eu aprendo, né, com quem quer, junto comigo, também evoluir, aprender. Não porque nós queremos ser os bambambãs, não, sabe? Nada disso. Eu quero um mundo de paz. Eu quero pessoas mais felizes. Quero poder encontrar pessoas como hoje, né? Hoje eu fui entregar o quadro lá de Dom Carlos Ramires, a nossa irmã Lucelena, né, que nos recebeu carinhosamente ali em São José dos Campos. A família estava ali, né? Demorou um pouquinho para chegar porque peguei muito trânsito aqui para sair de São Paulo. Nem me liguei que hoje tinha futebol. Nem me liguei, gente, que nós estamos na Copa do Mundo, sabe? O Brasil ia jogar hoje, né? Fiquei sabendo que ganhou, não vi o jogo, não vi os gols. Mas tudo bem, parabéns aí à seleção brasileira e parabéns sempre ao povo brasileiro por tudo, né? O povo brasileiro merece ser feliz. O povo brasileiro merece ser feliz. Se isso traz felicidade, que assim seja, né? Então, estive lá na casa da Dona Lucilena, fomos recebidos, né, recepcionados carinhosamente por ela e por toda a família, pelo marido, pela mãe, pelo irmão, pelas irmãs, pelas filhas. Só tenho a agradecer. Só tenho que agradecer a Deus. E lá também, né, nós conhecemos a Dona Lourdes que nos convidou aí à casa dela. É tão longe, né? Mas só atravessar a rua, né? Fomos lá à casa da Dona Lourdes também, fizemos uma prece. Deixamos o nosso coração lá, nossa vibração, nosso desejo, né, sempre de harmonia e paz para todos. Ela queria que eu andasse, né, por toda a casa dela. Eu falei assim, olha, não, só a sala, como diz o Dom Carlos Ramires, né, visita a sala e banheiro, é só isso. Tem que mostrar a casa não, porque a casa, né,
Os aposentos. Os aposentos são os pontos, né, de proteção da família, né, de intimidade da família. Então, é importante que a vibração de um lar, que é mantida, né, essa vibração é trabalhada pelos moradores da casa, certo? Isso é a coisa mais importante, não é não? Mestre Robson Alves, boa noite, meu amigo. Sou Carlos Alberto Diniz, sou Carlos José dos Santos, né? Ana Marilane, Márcia Wender, né? E se você fechar a janela, né? Eu posso fechar a janela. Posso. Ai. Vamos aguentar o calor, né? Dá licença, Duque. Dá licença, seu Duque. Aqui. Tudo bem, Duque? Você vai deixar eu falar? Melhorou? Melhorou, né? É que eu gosto, sabe, do vento. Adoro o vento. Adoro o vento. Então agradeço a Deus pelo vento, pela chuva. Agradeço por tudo. Eu sou meio calorento, né? Então eu gosto de ficar tudo assim, tudo aberto. Mas tá bom. Melhorou? Então tá bom, gente. Né, compadre? Beleza. A vibração de uma casa é a vibração dos moradores da casa, né? É a vibração de quem vive ali. Então a casa é um lugar sagrado. O lar, ele é sagrado. Não importa como ele seja. É a vibração da família que vai impregnando nas paredes, no teto, no piso, e faz com que a vibração seja assim, equilibrada ou não. Melhorou 100%? Oh, meu Deus do céu. E se o Duque aprontar com a janela fechada, né? Bom, gente, eu vou ter que abrir, né? Tem que abrir a janela, que ninguém aguenta, né? Né, Betinha? Tudo bem? Né? Eu melhorei. Ontem eu tava muita dor no peito, né? Muita dor no peito. Umas fisgadas assim, achando que ia fazer uma visita definitiva ao outro lado. Mas tá tudo bem, né, Soraya? Tô bem. Como disse, o pau de dar em doido. Certo? Sharon, obrigado, Sharon. Tá certo? Então vamos lá. Você sabe, a gente tem viajado muito pelo Brasil, conhecendo tanta gente, tantas pessoas. Nós nos encontramos com pessoas bem alfabetizadas, pessoas analfabetas. Nós encontramos pessoas viajadas pelo mundo, encontramos pessoas tímidas, encontramos pessoas saudáveis fisicamente, pessoas com tantos problemas físicos. Mas o que eu mais observo, né, em todas essas caravanas de luz, em tudo aquilo que eu vou observando pela vibração aqui de todos, é o estado de espírito de cada um. É a depressão, é a solidão, são as incertezas e os desapontamentos com a fé. Eu vejo que as pessoas estão perdidas na sua direção de fé. A razão pela qual as pessoas às vezes vão em tantos lugares, procuram tantas respostas, porque infelizmente tem muita gente que está à frente, né, desses lugares, e eles não estão preocupados ou não sabem verificar como é que estão as almas. E como os espíritos nos falam que nós estamos vivendo o nosso Getsemane, é importante que cada um observe seus instintos. O instinto maior, a vontade, essa vontade que você tem, para que você lute e consiga superar todas essas adversidades, todos esses bloqueios, todos esses medos que estão sobre vocês.
Quando eu falo para vocês estudarem, né, a gente fala aqui sobre as obras de Chico Xavier, as obras de Miramês, as obras de Ramatiz, as obras de Ney Lúcio, as obras trazidas, sabe, por tantos espíritos de luz, para nos ajudar a que nós entendamos a nossa jornada aqui, para que possamos elevar o nosso padrão vibracional, para que nós consigamos vencer esses momentos de solidão, essa tristeza que paira no olhar das pessoas, pelas decepções íntimas, pelas decepções com que cada um teve consigo mesmos, por não terem conseguido vencer ou realizar algumas coisas que estavam programadas. Quando a gente fala sobre fé, ou seja, a fé é a substância das coisas desejadas, é a certeza de que tudo aquilo que está no mundo invisível vai se materializar. Mas dentro do que Jesus nos ensina, né, busque e encontrarás, para até chegar a esses assuntos que vocês querem que a gente fale sobre o Brasil, e tudo que está acontecendo hoje no astral do Brasil, para que você vença essa ansiedade, o medo e a insegurança, eu convido vocês a devorarem essas obras que façam com que vocês entendam o que é reencarnação, o porquê que nós estamos passando por isso, né? Porque às vezes as pessoas perguntam por que Deus deixa isso acontecer. A gente sempre pergunta por que o outro deixou acontecer. Por que nós estamos passando por isso? Que se a semeadura é livre e a colheita sendo obrigatória, isso nós somos remanescentes desses períodos anteriores, né, desses séculos, até mesmo desses milênios anteriores, e analisando a história do mundo, mesmo que as pessoas às vezes não queiram aceitar ou entender, às vezes porque não querem estudar e têm medo do que possa haver, fortalecer a fé, sabe, se você acredita, Dr. Bezerra de Menezes, se você acredita, sabe, em Batuíra, se você acredita nos espíritos de luz que você conhece, e você confia para cuidar da sua vida, da sua família, aqueles espíritos que você vai buscar orientações, você realmente confia, não se deixe abalar por todas essas formas com que as trevas estão atacando, para que você esfrie a sua fé, para que você desista, porque o objetivo, sabe, o objetivo das sombras é te arrastar para que você se suje novamente. Hoje, né, estava conversando com o pessoal ali no templo, e eles estavam falando dessas coisas, dessas arbitrariedades que estão acontecendo. Eu falo para eles, gente, qual é a surpresa? Estava falando inclusive com o Júlio, não sei se ele está aqui ouvindo, mas justamente sobre isso, sabe? Gente, nós estamos falando para vocês, gente, os sujos estão se sujando cada vez mais. Qual é a surpresa? Qual é a surpresa de você ver os sujos se sujando? Agora, muito me impressiona aqueles que dizem estar limpos começando a se sujar novamente. Esse é o problema. Quando a gente ouve uma mensagem, com a mensagem, né, que nós vamos disponibilizar para vocês, né, que Dom Carlos Ramírez nos trouxe, sobre o que é o livre-arbítrio, sabe, são coisas assim que não está escrito em lugar nenhum. Mas o que esperar? Fala para mim. Se os espíritos estão falando que nós vamos ter muitas decepções, a gente quer que as coisas aconteçam à nossa vontade, no campo do imediatismo. Nós queremos que as coisas se resolvam somente para a nossa vontade, pela nossa necessidade, para que a gente volte, sabe, aquela tranquilidade aparente que nós achávamos que tínhamos
Você sabe que nós estávamos num cativeiro, nós estávamos aprisionados, e nós não percebíamos que estávamos sendo usados, manipulados por uma casta de espíritos terríveis que nos mantinham, sabe, com a falta da educação, falta da saúde, falta de estradas, falta de empregos, falta de solidariedade, falta de tudo. E as pessoas estão achando que aquilo era bom. E na verdade, veja só, tudo que está acontecendo, como Jesus nos fala, que tudo que estava oculto está sendo revelado, essas revelações afetam o mundo inteiro. Muita gente se diz surpreso, viu? Muita gente se diz surpreso, sabe? Mas eu não sei onde está a surpresa. Surpresa, veja só. Às vezes a gente fica um pouco surpreso e às vezes a gente se decepciona um pouco com aqueles que nós achávamos que eram boas pessoas, mas que na verdade eram esses lobos em pele de cordeiro, certo? No meio dos cordeiros, se passando por cordeiros, sabe? E devorando a fé dos cordeiros, se aproveitando dos cordeiros. Você sabe que, quando eu falei para vocês, sabe, que nós iríamos nos decepcionar muitos com líderes religiosos, sabe, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. Viu, o Zera? Tá? Inclusive no Brasil. Em todos os credos. Olha só. Hoje você vê, sabe, essas coisas acontecendo no meio político. Sabe, das pessoas que estavam lá escondidas o tempo todo, com medo. Estavam com medo. Deputados, senadores estavam com medo. De repente, após verificar que o barco ele não vai entornar, que ele está apenas no meio, passando pela tempestade, muitos se arvoram para poder tomar posições, para poder ganhar know-how, ganhar créditos. A questão, veja só, que quando o povo acorda sobre essas coisas, o povo não cai mais nas ilusões, viu? Não cai mais nas ilusões. A verdade é uma só. A verdade é que as máscaras estão caindo, inclusive desses, né, que xingam o presidente, xingam as Forças Armadas. São pessoas que estão querendo se aproveitar de situações e pouco estão preocupados realmente com o que está acontecendo com o povo de verdade. E quem tem o poder é o povo. Quem manda é o povo. Quem manda é o povo. E o que está acontecendo no Brasil, gente, é o mundo espiritual mostrando a cada um de nós quem é que está do nosso lado. Quem verdadeiramente está conosco dentro da nossa família, nosso clube de amigos, na igreja que você frequenta. Você sabe que, infelizmente, sabe, a luta para poder acabar com a corrupção, ela não vai acabar num dia nem por decreto. Corrupção não se acaba com decretos. A corrupção, ela se acaba com a reencarnação desses que corromperam-se. Eles voltarão depois arrependidos do mal feito, porque estarão ali totalmente mudados a sua concepção mental, emocional, e vão começar, certo? E vão começar a mudar a sua postura, viu? Né, Cláudia, né?
Muitos médicos disseram que Bolsonaro ia ganhar, e espíritos também falaram que o mal não ia vencer. Mas olha, eu não vejo, gente, sinceramente, eu falo para vocês, eu vejo apenas, sabe quando você começa a arrumar sua casa? Sabe quando você começa a reformar sua casa? O que está acontecendo no Brasil é isso. Pensou-se que ia apenas trocar o telhado, certo? Mas não, viu-se que a base estava corrompida. Estava corrompida. Então está tendo que se fazer essas mudanças. Aí começou-se a verificar que os próprios moradores criaram, né, essa estrutura frágil para poder se aproveitar dessa situação. Viu? Viu? Então veja só. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O papel da religião, ele é religar, é mostrar um caminho. Mas preste atenção para vocês. Quantos de vocês procuraram esse ambiente religioso, espiritual, para poder aprender o que é essas questões de reencarnação, de vida, de melhoria íntima, de reforma íntima? A grande maioria, às vezes, procura, por exemplo, uma casa espiritual em função de problemas materiais. Mas e muita gente, depois que as coisas materiais começam a se resolver, dificilmente adentram a casa espiritual para poder fazer a sua reforma íntima, para evitar que o mal aconteça novamente. A verdade é essa. Se nós procurássemos aprender o que uma casa espiritual de fato vem nos ensinar sobre reforma íntima, sobre postura, sobre conduta, sobre ética, nós iríamos com certeza evitar todos os problemas materiais que nós já enfrentamos. E se você observar, todos os problemas materiais que o levaram à casa espiritual foram criados por você. Decisões erradas, escolhas erradas, postura errada. A verdade, gente, a palavra religião é você se ligar a Deus. Você se ligar a Deus. Todo mundo que está encarnado, todos, sem exceção, sempre falei para vocês, tá ali com o pezinho na lama, tá com o pé sujo. Então, erros podem acontecer? Pode. Pastores podem errar? Pode. Padres podem errar? Podem. Médiuns podem errar? Podem, não deveriam. Por quê? Por que eu falo para vocês que médiuns não deveriam cometer erros? Sabe por quê? Se o médium ele está em comunhão com espíritos de luz, na sua conduta ética moral, esse erro ele não pode cometer. E se ele está nessa condição, ele não desenvolve dentro dele ganância, ele não desenvolve dentro dele safadeza, ele não desenvolve dentro dele nenhum aspecto negativo. Porque se ele está ligado ao que os espíritos ensinam, ele vigia constantemente as suas atitudes. Certo? Né, Adriana Oliveira? Porque os espíritos de luz, veja só, ele não inventa afinidade com médium. Afinidade entre médiums e espíritos já existem há milênios. Eu sempre dou exemplo de Chico Xavier com a ligação que ele tinha com Emmanuel desde o Império Romano. Vieram reencarnando juntos, ou seja, criaram um laço de confiança e amizade. Posso falar um pouco por mim, pela ligação que eu tenho com o Dr. Adolfo Schultz, que é quem conduz a mediunidade que a gente trabalha e permite que o trabalho seja feito desta forma, para que todo esse conhecimento que se tem
seja levado aos corações, seja levado às pessoas. Por isso que a gente não pode se entregar, né? Mas são homens, mas tem a obrigação moral, ética de não errar. Viu? Só o médium tem pensamentos ruins, mas olha, o Paulo, veja só. Oração e vigilância. Por quê? Quando o espírito, né, senhor Nilo Cardoso, quando o espírito ele se aproxima do médium, ele não se aproximou nessa encarnação. E o médium, para ele ter afinidade com o espírito, ele tem que ter uma postura digna do trabalho que ele se propõe a fazer. Então o médium, se ele está pensando muita tranqueira, é porque, veja só, porque vem de encarnações ainda depurativas e que ainda, veja só, não tem muita certeza sobre o desenvolvimento das próprias atividades ao qual foi colocado a fazer. Você sabe que a mediunidade ela se manifesta desde cedo, desde jovem. Mas o guia espiritual, sabendo que o médium, veja só, ele vai passar pela pré-adolescência, adolescência, vai enfrentar o quê? Todo esse processo de puberdade, todas essas coisas, ele vai enfrentar. O médium precisa estar amadurecido, mental e emocionalmente, para que ele não se deixe envolver por nenhuma situação desgostosa que possa colocá-lo em uma situação vexatória. Certo? Então é importante, veja só, que cada um que conheça ou leu alguma coisa sobre mediunidade, é importante que isso seja aplicado na sua reforma íntima e que isso seja demonstrado naturalmente pelas suas atitudes. Sabe por quê? Porque não é uma obrigação você ser médium. Não é uma obrigação fazer esse trabalho. É mais do que um prazer. É como você respirar um ar de tranquilidade o tempo todo. O médium não se abala, mesmo diante das adversidades que lhes aparecem na vida. Sabe? Nós não somos melhores do que ninguém. Certo? Não somos. Sou melhor. Não sou a palmatória do mundo. Não gosto de falar de outros médiums. Só posso falar de mim. Certo? Por quê? Vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é o chakra? O ponto energético que o médium ou qualquer pessoa que usa do poder mental, porque mediunidade é um poder mental. O médium ele utiliza da energia que vem da onde? Do Kundalini. O Kundalini ele é o centro de força que age ali nas áreas genitais, ou seja, nas áreas em que gera-se a vida. Então é o ponto de força mais poderoso que existe, porque é o ponto que gera energia de sustentar toda uma vibração, tá? Toda uma vibração, certo? Do qual o médium ele vai trabalhar. Por isso que só muitos médiuns se deixam influenciar pelo desejo sexual e acaba se desviando do caminho. Acaba se desviando do caminho. Não porque o espírito deixou. Às vezes o médium, quando ele trabalha com muita fama, certo? Quando ele começa a ter muitas propriedades, muito dinheiro, ele começa a gerenciar os bens materiais e isso acaba prejudicando o próprio trabalho da caridade, viu? O próprio trabalho da caridade, que o trabalho do médium tem que ser feito. Tem muita gente que acha, sabe, comigo não vai acontecer, vírgula, até você passar por essas provações.
até você estar vivendo essas provações. Uma coisa é você falar, outra coisa é você vivenciar. E na sua intimidade, vou falar para você, só você sabe. Só você sabe. Tá certo? Por isso, gente, eu falo para vocês, quando os cristãos eles iam enfrentar os leões, os gladiadores, iam para a prisão, eles não iam desesperados para lá. A assistência espiritual, ela é completa, completíssima, seu João Batista. Vou falar sobre próstata já, tá? Eu tinha visto tua pergunta já. A assistência, ela é completa. Quando os espíritos estão próximos de nós, sabe, por mais que a gente se abale, eles fazem com que a gente se lembre que eles estão aqui perto e eles nos ajudam a que nós recuperemos o equilíbrio mental e emocional. Os problemas estão acontecendo? Estão. Os fracos estão desistindo. Sabe aquela história? Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, está se sujando mais ainda. Então, gente, qual é a novidade em tudo o que vocês estão vivenciando? Sabe, gente, é muito simples, é muito fácil a gente imaginar. Muito simples e fácil imaginar que as coisas bem que poderiam, né, ser resolvidas de outra forma. É que nós estamos vivendo um período de uma mudança no planeta. É isso que está acontecendo. A mudança é planetária. E é isso que está cada ser humano vivenciando. Você sabe que aqueles que acham que estão limpos, eles demonstram que estão limpos quando eles encontram essas situações que nós estamos vivenciando. Não se desesperem. Confiem. Mas vou falar uma coisa para vocês. Façam a parte de vocês. Se você quer receber a sua justa recompensa pela sua reforma íntima, viu? Você tem que fazer a sua parte. E uma das piores coisas que acontece com a gente é quando a gente quer justificar as fraquezas. Fraqueza você não justifica. Corrija. Erro você não justifica. Você corrige. Dói. É duro você reconhecer que errou? É duro. É muito duro. É muito difícil. Mas é assim que você vai se firmar na verdade e na humildade. Então, gente, olha só. A solução vem do alto. Quando os espíritos nos falaram, essa semana, dos lobos em pele de cordeiro, desde a semana passada eles estão falando isso, que ainda iriam aparecer muitas coisas, está aparecendo. Está aparecendo. Não fique desesperado. E olha, as decepções que o povo terá em relação aos líderes religiosos no mundo vai fazer com que a grande maioria perca a fé. Sabe por que vai perder a fé?
Talvez por nunca ter se preocupado realmente de saber o que é fé. Que quando você descobre a fé, você passa por tudo isso e não se abala. Você apenas, em vez de você amaldiçoar o seu líder espiritual, você apenas vai rezar por ele. Você vai orar por ele. Se você aprendeu alguma coisa ao longo dessa vida, de suas vidas, sobre fé, sobre caridade, sobre amor, você vai entender o porquê que Jesus disse: orai também pelos vossos inimigos. Mas muita gente não vai orar pelo inimigo. Não vai fazer isso. Vai desdenhar, vai pisotear, vai querer pisar na cabeça, vai fazer um monte de barbaridades. Mas está fazendo totalmente o contrário do que aquilo que é a fé, que não fala para nós sermos covardes, não. Nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Que a pessoa que se diz humilde e se deixa fazer isso, ela está confundindo humildade com covardia e com omissão. A humildade, ela desenvolve a inteligência, a capacidade e a astúcia e faz com que o humilde ele nunca vai criar uma situação em que o inimigo vai ter brechas para poder atacá-lo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tá? Essa é a diferença. Por que eu falo isso? Porque todos nós, todos vocês, todo o povo vai passar por isso. Daqui a pouco vocês vão saber de gente aí que parecia estar na frente, né, dos soldados dos exércitos de Elias, mas que está assim, sabe, em outra situação, assim, bem tranquila, e voltará depois apenas para ver se conseguirá ganhar alguma coisa. Tá? Seu Jorge Soros, ele desencarnou? Sim. Sim. A situação dele não é boa. Né? Quando essa informação chegou para mim, o que eu falei? Vamos rezar por ele. Vamos rezar por eles. Você sabe, Raquel, eu não sou contra ninguém, não tenho nada contra ninguém. Certo? Vou falar uma coisa para vocês. Quem ama o povo, não instiga o povo à violência. Quem ama não instiga o povo à violência. Então vocês verão aí, gente, pessoas de batina, de terno, pessoas com mantos, pessoas que usam guias, sabe? Guias sabe? Nossa, essas pessoas... Hoje, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Nada passa despercebido. Nada passa despercebido. Sabe por quê? Ninguém hoje faz nada escondido. Principalmente essas pessoas que aparecem mais na internet hoje em dia. Elas estão sempre expostas. Elas estão expostas. Vocês ouviram aqui que aquelas pessoas lá das 13 famílias, que eles começariam a ser chamados a prestarem contas do poder que lhes foi dado, viu? Do poder que lhes foi dado, as 13 famílias receberam muito poder, certo? Só que agora eles vão ter que prestar contas disso. Sabe quando alguém recebe uma fortuna? Quando alguém recebe uma fortuna, você tem que prestar contas
do uso dessa fortuna. Porque você vai desencarnar e a fortuna vai ficar. Só que os efeitos dessa fortuna podem ter causado mal a muita gente. Então, quando as pessoas usam mal o poder, chega lá do mundo espiritual, ele não tem título, ele não tem imunidade, ele não tem advogado, ele não tem aquelas pessoas nas mãos dele, não tem. Não tem. Aí a situação vai ver que não é boa. Então vai desencarnar mais gente. Daqui a pouco vocês vão saber que envolvem aquelas 13 famílias. Você pode ver que são pessoas já bem idosas, que não largam o osso. Não largam o osso. Vão voltar ao mundo espiritual. Vão prestar contas dos seus atos. Aí, gente, é como eu, como você, porque chegando lá, a cada um é dado de acordo com as suas obras. Aí eu pergunto para você, diante dos talentos que você tem, que você recebeu, hein? O que você está fazendo? Viu, Yara Berkstein? Existe herança espiritual? Filhos pagam pelos erros dos pais? Olha, vou falar uma coisa para ti. Esses casos acontecem não por causa de herança, mas por causa de karmas coletivos. Karmas coletivos é quando no passado todos cometeram os erros simultaneamente e acabaram lesando, certo? Muita gente. Então reencarnam todos juntos, certo? Quando essa situação, pessoal, quando alguém da família desencarna, certo? Cabe aos filhos honrarem o nome dos pais. Por quê? Toda pessoa que desencarna devendo alguma coisa para alguém, ele vai reencarnar com essa dívida, porque a dívida é dele. A dívida não é do corpo que ele usou nas encarnações passadas, tá? A dívida não caduca. Nenhuma dívida caduca. Só que veja só, quando se juntam pessoas com o mesmo grau dessas dívidas, reencarnam todos juntos. Aí acontece, pessoal, de alguém falar, isso aí era dívida do seu pai que sobrou para você. Você não vai pagar pelos erros do seu pai. Você paga só pelos seus erros. Certo? Assim como você vai colher os méritos dos seus feitos. Assim como você vai ser abençoado, abençoada, né? Por tudo aquilo que você faz. Tá bom? Essas situações que as pessoas falam é falta de conhecimento. Só isso. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, olha só. No pouco que eu conheço, eu gosto de estudar, eu vivo falando aqui, eu falo aqui. Mas eu sei que muita gente não ouve. Eu sei que muita gente não escuta, sabe? Eu sempre falo para as pessoas, olha, toma cuidado com as coisas que você fala dos outros. Não fica metendo pau em ninguém, não. Não desce a lenha nos outros, não. Não desdenha, não. É duro você ter que reencarnar depois para corrigir o que você falou, o que você fez. É isso, Rafael Lázaro? Viu, senhor Rafael? Sim, a agenda continua. Eles não desistiram de nada, não. Então, veja só, tudo aquilo que você aprende, presta atenção, fala assim, não, toma cuidado, que a gente fala de algumas pessoas, tem gente que aponta o dedo assim, né? Já mete logo o dedo assim, né? E acusa. Faz isso não.
Se eu puder te dar um conselho, se eu puder, somente isso, se eu puder, sabe? É você não falar mal de ninguém. Palavras de Jesus. Orai pelos seus inimigos. Como é que se resolve uma situação dessa? Com a sabedoria. A sabedoria, só se você não tem nada a ver com essa dívida, você vai ver que numa questão assim de pouquíssimo tempo, viu? De pouquíssimo tempo você paga esse débito, ajuda esse ser que estava lhe devendo e contrai créditos pelo seu esforço. Você contrai créditos pelo seu esforço em ajudar alguém. Entendeu? É assim que tem que fazer. Eu me lembro de um caso, veja só. Um atendimento espiritual da casa, que foi relatado, de uma senhora, né, que procurou ajuda num dia em que os protetores estavam atendendo. Ela passou com um preto velho, né, chamado Pai Miltinho, né, inclusive mineiro, nasceu ali na cidade de Ouro Preto, pessoa simples, humilde, um sábio. Essa senhora, ela chegou falando já que ela já era espírita há mais de 40 anos e que ela estava com um problema terrível com um vizinho. Que o vizinho estava causando muito mal a ela e que ela estava pedindo ajuda lá para o preto velho para que fosse lá dar um jeito nesse vizinho, que castigasse esse vizinho e punisse ele. O preto velho, ele simplesmente parou, pensou. A resposta que ele deu para aquela senhora foi o seguinte: olha, minha irmã, nós vamos lá para ajudar o seu vizinho. Ele está precisando de ajuda. A mulher saiu cuspindo fogo. E falou: como assim? Sou eu que estou sofrendo. Sou eu que preciso de ajuda. Como é que você vai lá ajudar esse vizinho que está me fazendo tão mal? E o preto velho disse: mas é ele que está com problema. É ele que precisa de ajuda. A senhora vai ficar bem. A mulher virou as costas, saiu pisando duro, foi embora. Passado umas 3, 4 semanas, a mulher voltou. Ela voltou, pediu para conversar de novo com o preto velho e disse para ele: eu não sei o que aconteceu, mas meu vizinho mudou a atitude dele. É como se não existisse mais ninguém ali. A minha vida ficou em paz. E eu vim te agradecer, porque eu estava errada. E o senhor estava certo na decisão que o senhor, na forma com que o senhor resolveu a questão. As coisas só da a visão dos espíritos. A visão dos espíritos é uma. Viu? A visão dos espíritos é uma. A visão nossa, ela é muito limitada. As ofensas que nós recebemos é como se fosse uma punhalada no nosso coração, certo? Uma punhalada no nosso coração e faz com que a gente fique com raiva. Ou seja, a gente começa a medir força com quem está fazendo mal. É desse jeito. Vou falar uma coisa para vocês. Quando os espíritos falam para a gente, ó, que a arca está se fechando, é muito claro ver isso diante das atitudes das pessoas. Sempre falo para vocês. A gente vai falando, né? Tem diferença ser bom e ser bobo? Todas as diferenças.
É o oposto. Porque uma pessoa boa, ela não é uma pessoa vulnerável. Jesus disse ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então ninguém faz uma pessoa boba, uma pessoa boa, de bobo. Agora, quando a pessoa ela é boba, porque ela é gananciosa e ela não sabe lidar com a ganância. Por isso que ela está sempre à berlinda. Está sempre perdendo. Está sempre perdendo. Por isso que, veja só, evoluir, viu? Evoluir, gente, é a nossa meta. A evolução se dá pelo conhecimento e pelas atitudes. Às vezes as pessoas começam a usar certas palavras com tons de crítica, com a certeza de que estão certos. Sabe aquela história que as pessoas conseguem enxergar o cisco no olho do outro e não conseguem enxergar a trave que está no seu? Aí começa a acusar. Começa a acusar os outros daquilo que ele já está fazendo. Por isso que Jesus diz: oração e vigilância para não cairmos em tentação. Sabe, gente, essa vida ela passa muito rápida. Viu? Essa vida passa muito rápida. Muito rápida. O tempo é a maior preciosidade que você tem, que eu tenho, que todo ser vivente tem. Quando você consegue trabalhar bem esse tempo em você, você consegue desenvolver melhor a sua vida. Viu, Carla Melissa? Boa, ingênua. Gente, bondade não tem nada a ver com ingenuidade. Tá? Não tem nada a ver. Tá bom? Toda pessoa que ela tem um conhecimento da vida, que já leu o Evangelho, que viveu o Evangelho, na sua vida vive isso naturalmente, ela sabe quem é que vai enganá-la. Ela sabe quais são as intenções de quem está ali querendo se aproveitar. Então ela não se deixa enganar. Certo? Então só, não tem nada a ver. Ingenuidade. Talvez seja alguém que queira se aproveitar de uma situação e não consiga trabalhar em si mesmo a forma de falar e de agir. Simples assim. Simples assim. Certo? Então, Jesus diz, né, não julgues para não seres julgados. Certo? Que da mesma forma com que você julgou, você será julgado. Mediante todas essas coisas, gente, que vem acontecendo hoje com o planeta Terra, eu sempre falo às pessoas, não deem, está no Evangelho, não dê pérolas a porcos. Imagina a cena, você pega pérolas, bota no chiqueiro. O que o porco vai fazer com aquilo? Nada. As pérolas do Evangelho, veja só, não é todo mundo que consegue entender. Muita gente leva o Evangelho ao pé da letra e usa as palavras que estão lá para poder fazer mal aos seus irmãos em jornada, só porque eles não conseguem entender o que está escrito. Certo? É preciso usar, né, da inteligência para a gente não ficar dando pérolas a porcos, certo? E a gente estar simples como uma pomba e prudente como uma serpente, e você não se contaminando com a maledicência, certo? Com essas palavras insolentes. E é preciso agir como Jesus assim o fez. Você sabe que todos nós
Todos nós vamos prestar contas a Deus. Então, olha, quando você está sozinho aí na sua casa, essa solidão, às vezes está aí com alguém do teu lado. E esse alguém está apenas incorporado, mas está ausente. Você está sozinho. A sua dor, ela começa a passar quando você começa a trabalhar a sua mente. Como é que se trabalha a mente? Quando às vezes não há diálogo, procure estudar. Procure estudar, fazer alguma coisa útil, seja de dia, de noite. Procure usar bem o seu tempo, vai ser de grande valia para você. Aí talvez, sabe, essa solidão, ela termine mais cedo do que você imagina. Tá? Procure sempre fazer o que é certo. Não fazer o que é fácil. Tá? Aquilo que é fácil vai nos trazer problemas depois. Como aconteceu aqui no Brasil nessas últimas décadas, em que as pessoas procuraram as facilidades. A facilidade, ela gera dependência. E a dependência faz com que você se torne escravo. É uma escravidão que vai provocando o quê? Limite no seu desenvolvimento pessoal, mental, profissional. Tem muita gente que acaba buscando favores para viver, achando que assim vai ser mais esperto. Então, gente, procure guiar a tua vida pela força do trabalho, pela sinceridade, pela honestidade. Quem vai ganhar é você. Então, gente, olha, mais uma vez, preparem o coração, tá? Preparem a mente de vocês. Fortaleçam a fé. Por quê? A justiça divina, vou falar uma coisa para você, ela vai ser feita. Aquilo que a justiça dos homens nega a fazer, a justiça de Deus, a justiça verdadeira, aquela que mostrou tudo isso para nós, vão surgir pessoas novas no cenário, que vão escancarar as coisas que ainda estão ocultas, tá? Tá bom? Quando nós falamos para vocês, gente, presta atenção, porque o pastor, ele vai convocar as suas ovelhas a uma grande marcha. O pastor, ele convocou todos as águias que voam no céu, assim como os protetores que estão na terra, os guardiães da cavalaria real, aguardando, né, com que os papagaios se posicionassem em todos os pontos da grande nação. O Brasil, gente, ele é indomável. Indomável. O Brasil é grande demais para alguém querer tomar conta dele assim, invadindo. Todo mundo sabe disso. Antigamente, né, os holandeses tentaram, os franceses tentaram, certo? Os espanhóis tentaram. Ninguém conseguiu nada. Porque o Brasil é grande demais. E existe um elo de proteção aqui, invisível, visível, invisível, visível, que ninguém consegue entender, e que nós aqui já falamos que é a própria presença do Cristo que impede com que todas essas coisas ruins aconteçam. O grande problema interno do Brasil é justamente a falta de fé e a falta desse conhecimento dessa missão que deveria já ter sido propagada
por todos os meios de comunicação, principalmente pelas pessoas que se revestem de espíritas, espiritualistas e tudo mais, que deveriam falar mais sobre a missão do povo brasileiro, a missão do Brasil, de iluminar o mundo, não de conquistar o mundo. Por isso eu falo a vocês, repito, não tenha buraco que caiba o Brasil. Não tem inflação que consuma o Brasil. Não tem a corrupção que acabe com o Brasil. Não tem pessoas no mundo que conseguem enfrentar o Brasil. O Brasil é protegido de todos os lados. É protegido pelo oceano. Não é fácil desembarcar aqui no Brasil. Ele é protegido pela grande floresta. Soldados do mundo inteiro vêm aprender como conhecer a floresta. E os nossos soldados da floresta, muitos deles índios, patriotas, conhecem tudo, sabem tudo sobre a grande floresta. O Brasil está protegido. Os olhos agora vão se voltar para dentro. Todos esses que se arvoraram em querer se tornarem ditadores, não deu certo. Getúlio Vargas tentou implantar uma ditadura aqui, não aguentou. No tempo do Império tentaram manter os imperadores aqui, também não deu certo. Também tentaram alguns tipos de governança que não deu certo. O que dá certo aqui é quando os homens se juntam com o povo. Aí criam uma unidade de fé, de trabalho, de esperança e de um poder absoluto. Poder emanado do povo. Quando nós falamos que a solução vem do alto, tudo que aconteceu e que acontece hoje no país é filmado, é fotografado. E hoje em dia, com esse advento chamado internet, isso é mandado para o mundo inteiro. Do mesmo jeito que Mahatma Gandhi, com um repórter norte-americano, conseguiu derrubar o Império Britânico, que dominava ali a Índia, certo? Através das mensagens, do mesmo jeito, né, que o Shah Reza Pahlavi, certo? Foi derrotado pelo Ayatollah Khomeini no Irã. O Ayatollah mandava mensagens de fitas cassetes gravadas e distribuía aquilo no meio do povo, ou seja, a mensagem. Do mesmo jeito, o Brasil, através das mensagens, é que está fortalecendo esse núcleo, sabe, de verdade dentro desse povo tão varonil e tão forte. Essa é toda a diferença que se faz. Esse é todo o trabalho que essa nação se pôs a fazer. É de socorrer quem precisa. Por isso que o Brasil é uma nação diferente das outras. Foi a missão que foi criada, que foi montada e preparada pelo próprio Cristo para que ela desenvolvesse essa missão, esse papel justamente agora. Nesse período de transição, e aqui pudesse retirar todos os ofensores, os filhos ingratos, os traidores, os espertos, os vendilhões da pátria. Sabe que todos eles, vou falar para vocês, o mundo espiritual ele é muito claro. Todos esses lobos disfarçados de cordeiro estão terminando de ser identificados pelos olhos, sabe, o olho da fênix ressurgida, todos identificados. Todos identificados. Você sabe que o mal, uma das coisas que o mal tem é medo. Porque ele não tem firmeza naquilo que faz, porque o mal se sustenta na mentira. A mentira que eles vão mantendo na cabeça das pessoas
mantendo uma ilusão. Só que chega um momento que a mentira não tem mais força. Eles não conseguem mais manipular a cabeça das pessoas. A partir daí, eles começam a lidar com o medo. Impor o medo para que as pessoas fiquem descrentes de que a justiça divina seja feita. Então, gente, sem vingança, mas a justiça será feita. Vai ser feita e vocês verão o pastor convocar todas as ovelhas. E vocês vão ver uma nação inteira marchar ao comando de uma voz, em que as pessoas entenderão por que essa voz às vezes parece ser tão dura. Porque Jesus disse um dia: a quem amo, repreendo e castigo. Que todos aqueles que passaram a mão na cabeça dos filhos, deixaram os filhos errarem, hoje sofrem as consequências de ter os seus filhos sendo usados e dominados pelas sombras. Jesus sempre esteve certo. Ele está certo. Errados estão aqueles que não têm qualquer humildade de reconhecer as suas falhas. Então, gente, fiquem preparados. Fiquem preparados, tá? Fiquem preparados. Viu? Como diz o povo, né? Deus que está no comando, sim. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Viu? A máscara vai cair. Ou melhor, a máscara vai ser desmascarada em público. A máscara vai ser desmascarada em público. E o mundo inteiro vai ver como o mundo inteiro está vendo. Tá bom? Bom. Mais uma vez eu peço a vocês, se puderem nos ajudar. Eu sei que tem muita gente que acompanha as lives pelo celular. Tá aqui o QR Code, estou pedindo porque estamos precisando de verdade da ajuda de vocês nesse momento, tá? Vocês terão muitos motivos para ficarem felizes. Sabe aquela história? Depois da tempestade vem a bonança. Sabe que é você conseguir respirar um ar? Você sabe que depois que essa situação resolver, vou falar uma coisa para você. Muitas dessas pessoas que se esconderam debaixo da cama, eles vão querer se arvorar, de querer liderar vocês. Só que o povo não vai querer. O povo não vai querer. Mas olha, não deixa jamais a sua fé esfriar pelos erros que você vê os religiosos cometerem, tá? Tá bom? Não deixe os erros dos religiosos fazer com que a sua fé esfrie, tá bem? Fiquem em paz e fiquem calmos. Amanhã a gente fala sobre saúde, porque amanhã a Cigana Esmeralda atende, nós João Bezerra de Menezes atenderá no sábado, aqui em São Paulo, capital. Tá bom?
Meu caro Melissa, para você fazer Pix com celular, você tem que entrar no seu banco. Seu banco. Vai lá onde está escrito Pix no banco. Todos os bancos têm isso. Aí você mira ali, QR Code. É só mirar aqui. É muito simples. E eu agradeço. É de extrema importância. É de muita importância para nós nesse momento. Tá bom? Do mais, fiquem fortes. E dedico a vocês essa prece, essa Ave Maria, para que vocês possam sentir a presença de Nossa Senhora em seu coração. Viu, gente? Isso tudo vai acontecer antes de acabar o ano. Antes de acabar o ano, pelo menos essa parte vai resolver. Das decepções, gente, aí vai ser mais difícil. Que será ao longo do próximo ano. A noite desce, lentas e tristes, cobrem as sombras a serrania. Calam-se as aves, choram os ventos, dizem os gênios, Ave Maria. Na torre estreita de pobre templo, ressoa o sino da freguesia. Abrem-se as flores, véspera desponta, cantam os anjos, Ave Maria. No tosco albergue de seus maiores, onde só reinam paz e alegria, entre os filhinhos o bom colono repete as vozes, Ave Maria. E longe, longe na velha estrada, e saudades a pátria envia, romeiro exausto que o céu contempla e fala aos ermos, Ave Maria. Incerto nauta por feios mares, onde se estende névoa sombria, se encosta ao mastro, descobre a fronte, reza baixinho, Ave Maria. Nas soledades, sem pão nem água, sem pouso e tenda, sem luz nem guia, triste mendigo que as praças busca, curva-se e clama, Ave Maria. Só nas alcovas, nas salas dúbias, nas longas mesas de longa orgia, não diz o ímpio, não diz o avaro, não diz o ingrato, Ave Maria. Ave Maria, no céu, na terra, luz da aliança, doce harmonia, hora divina, sublime instância, benditas sejas, Ave Maria. Vocês sabem que no plano espiritual, os espíritos da luz, eles trabalham 24 horas por dia para que tudo fique bem, para que aqueles ignorantes abram suas mentes, para aqueles que se perderam no caminho encontrem a sua paz, para aqueles que perseveraram receberão sua justa recompensa, a paz, a paz. A paz não tem preço. A paz não tem preço. Todas essas coisas, gente, existe um prazo dentro da legalidade de que tudo que foi feito até hoje e tudo será feito dentro da lei.
Você sabe que o mal, ele não vai aguentar, ele vai roer a corda. Ele vai roer a corda. Que do nosso coração saiam sempre palavras de conforto e paz. Tá bom? Conforto e paz. A máscara vai cair na frente de todo mundo. Uma coisa assim, estrondosa. E o mundo inteiro vai ver as vergonhas do lado de fora. Gente, bom descanso a vocês. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo. E amanhã estaremos